Continuação do capítulo anterior. Enfim, unidos. Na manhã seguinte, formando uma longa caravana, emigrados partiram, transportando às costas tudo o que podiam. Já na sua função de chefe, Dáctilo caminhava à frente, alto e forte como uma coluna, vindo em seguida os sacerdotes e, por último, os demais emigrantes, sem distinção pessoal. O sol já ia a pino quando chegaram, sendo recebidos com grande júbilo. Todos deram justo valor à importância do acontecimento, que era uma garantia para todos, de segurança e de êxito futuro. A uma ordem do chefe, reuniram-se ao centro do acampamento, e Astério resumiu a nova situação dizendo: Sabeis vós, meus filhos, que foi fugindo da desgraça que abandonamos nossos lares em Poseidones, e que a partir daí, a mão do Senhor tem estado sempre sobre nós, como proteção e bênção. As promessas do grande Espírito, feitas mesmo antes que partíssemos, cumpriram-se todas nos mínimos detalhes, e nos protegeram nos momentos mais perigosos e arriscados. E ao chegar a estes ermos, também encontramos os caminhos abertos para seguirmos por eles com segurança e sem temor. Sabeis já quais as finalidades de nossa vinda, a saber: preservar a civilização atlante, os conhecimentos e as tradições religiosas de nossos antepassados, conservá-las e transmiti-las a outros povos em outros lugares, para que não se percam, aceitando a oferta fraterna desses nossos irmãos, que antes de nós aqui chegaram, conduzidos pela mesma mão poderosa que nos guiou. Unimo-nos hoje com eles, formando uma só família, uma só comunidade que, pelo seu número, valor moral e recursos materiais, estará apta a vencer as dificuldades que surgirem na execução da tarefa que agora não é só nossa, mas de todos. Segundo já estava decidido antes, pela feliz inspiração de nosso irmão Morevana. Nova Esperança será o nome de nossa colônia. Nosso irmão Dáctilo, aqui presente, será o nosso chefe material. E nós, os sacerdotes, prosseguiremos com humildade as atividades referentes ao culto do Senhor. Estas decisões foram tomadas por nós, após consulta ao Grande Espírito, que falou pela boca de nosso irmão Tlotaque, também aqui presente, que é um porta-voz autorizado do mundo invisível. Meus irmãos, Nova Esperança será semente plantada nestes ermos da nova civilização do mundo. Nós teremos a glória de sermos os trabalhadores e os vigilantes dessa seara divina. Assim, pois, de hoje em diante somos um só povo e teremos um só ideal: executar as instruções do Senhor com rigorosa fidelidade e a custo da própria vida. Prestai, pois, submissa obediência a Dáctilo. Ele é digno de merecê-la. E confiai na assistência jamais negada do Senhor de nossas vidas, enquanto formos dignos dela. Após essa inspirada exortação de Astério, e sob condução enérgica e competente de Dáctilo, todos se lançaram com todas as forças, antes que o inverno chegasse, à construção das edificações da colônia. No acampamento e fora dele, as atividades de trabalho se multiplicaram, e em breves dias muitas outras cabanas estavam levantadas, e vastos galpões para refeições em comum, para celeiros, depósito de ferramentas, e um maior e mais elegante para as reuniões do culto a Deus. Os campos foram trabalhados e semeados o trigo e outros cereais. Animais domésticos vieram dos barcos e com o tempo reproduziram-se com muita rapidez. Funcionaram oficinas de confecção de vestuários pesados, de peles de animais selvagens, e para a fabricação de armas rústicas, arcos, flechas, lâminas cortantes e muitos outros artefatos destinados à defesa da colônia e aos usos domésticos. E os anos passaram, muitos deles de progresso e de lutas, e as notícias daqueles progressos correram, e visitantes foram chegando, de colônias atlantes perdidas por aqueles ermos, e que dia a dia engrossavam a população. E a colônia cresceu de uma forma incrivelmente rápida. Expandiu-se, e em pouco tempo era como uma cidade cheia de gente, de movimento e de vida. E pelo mar, de quando em quando, chegavam barcos, porque a passagem estreita por onde vararam os emigrados de Poseidones, dia a dia se alargava,
e por ela já se aventuravam navegantes marítimos, em busca de descobrimentos e de intercâmbio comercial. E todos demonstravam seu espanto por encontrar em forma tão imprevista uma verdadeira cidade atlante, habitada por homens de sua raça, e que, como eles mesmos, sobreviveram dos cataclismos e perpetuavam as tradições, as crenças e os costumes da antiga Poseidones. Em escolas adequadas, os jovens eram educados no culto do amor e da beleza, para que fossem artistas, poetas e cantores. Recebiam esmerada instrução religiosa, transmitida pelos sucessores dos sacerdotes heróicos que vieram com a primeira leva. Eram sementes de uma raça nova, forte e sábia, defensora de uma herança cultural e religiosa, destinada a formar uma nova civilização. Rendiam culto à mocidade ardorosa, à beleza da forma, da luz, do som e da cor. E legiões de guerreiros adestrados, nos mais sadios esportes, disciplinados e bem armados, defendiam a comunidade, batendo-se vitoriosamente contra inimigos desconhecidos, que por várias vezes a atacaram. E foi assim que a civilização atlante se preservou ali, junto ao Monte das Abelhas, na Arcádia, e se difundiu pelo Mediterrâneo e avançou para a Mesopotâmia, onde quer que se fundassem colônias novas, que deram origem aos diversos povos da civilização antiga. Cabires, Curetes, Teuquines, os primeiros instrutores dos gregos. Caros, gregos, egípcios, acádios e mais tarde os etruscos, judeus, caldeus, assírios e tantos outros cujos feitos a história registra. Quanto aos árias, os homens da quinta raça que do centro da Europa emigraram para a Índia. Estes lutaram de início contra os nativos para a conquista do solo em batalhas cruentas, que a história registrou na grande epopeia hindu, denominada Ramayana. E, por fim, sob a direção missionária de Rama, transformaram-se em um foco incontestável de civilização espiritual, os mesmos que mais tarde vieram descendendo para o Ocidente, até o Mediterrâneo, onde se mesclaram com esses povos citados atrás, e depois com os descendentes das colônias atlantes, da Península Ibérica, também já citados, concorrendo assim a formar a civilização futura da Europa e o predomínio da quinta raça no mundo ocidental. Rama havia estabelecido na Índia o culto de um Deus único, mas logo se formaram cultos menores, particularizados que o reformador Manu codificou no brahmanismo. O mesmo sucedeu na Grécia, onde os deuses eram francamente humanizados, e também no Egito, onde todavia nos templos de Mênfis, de Tebas, de Sais, de Karnak, de Luxor, de Dendera, os sacerdotes conservaram os cultos herdados dos ancestrais atlantes. Assim formou-se um imenso circuito histórico, com partida na Atlântida, na linha inferior pelo Mediterrâneo até a Mesopotâmia, e na superior, através da Europa para a Índia, e desta novamente para o Ocidente, até fechar também na Mesopotâmia com os sumerianos. As verdades espirituais foram transmitidas uniformemente pela voz de missionários autorizados, à medida que as civilizações se sucediam nesse esquema harmonioso. Mas, com o tempo, por toda parte, o culto verdadeiro foi se recolhendo ao recato das elites sacerdotais, oficializando-se nas massas do povo, na forma de um materializado politeísmo mitológico, e em alguns lugares tão degenerado e repugnante, que nem mais um resquício sequer conservava do culto primitivo. E também, em consequência, nenhum sinal sequer havia dos primitivos atlantes, que passaram a ser como nação, uma lenda ou uma hipótese a discutir. E somente agora, das profundezas do passado, as cortinas vão sendo levantadas, desvendando alguma coisa dos mistérios do passado, recolocando no seu trono a verdade espiritual que sempre condiciona, em todas as épocas, o destino do mundo. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.